A chegada de Yuri Alberto no Corinthians trouxe muita empolgação aí pela contratação de um camisa 9 que o time de fato estava precisando. Porém, também trouxe dúvidas sobre um conceito bastante difundido em outros países, mas não tão comum no nosso futebol: janela de transferência. Isso porque a CBF colocou a data da janela brasileira para o dia 18 de julho. E por isso, todos os outros jogadores que vieram da Europa de qualquer outro time, só poderiam ser inscritos a partir dessa data. Mas eu vou te ensinar, vou te mostrar aqui o que é essa janela de transferência e como ela funciona. Bom, as negociações com os clubes, entre jogadores e clubes, na prática, elas acontecem o ano inteiro. Não dá para poder falar que um jogador não vai negociar, não vai conversar, porque são relações humanas. Como que eu vou proibir um jogador ou empresário de conversar com outro cara? Não tem jeito. Mas para estruturar melhor o andamento e o planejamento dos campeonatos, as ligas ou as federações estipulam uma janela, um prazo, para falar assim: você pode mexer no seu time, pode contratar, pode se reforçar, pode demitir, mas tem que ser nesse período. Isso gera organização, porque imagina um campeonato com jogadores chegando e saindo a todos os momentos. Tá, saindo você até pode, mas chegando a todo momento viraria uma bagunça gigantesca, não é mesmo? E por isso se instaura o contexto de janela. Essa janela permite o seguinte: para todo jogador jogar, ele tem que seguir regras trabalhistas. Do mesmo jeito que um funcionário precisa ser registrado, um jogador precisa ser registrado. Não é só chegar no clube, botar a camisa e jogar. Tem todo um sistema online da CBF, de qualquer outra federação, que registra jogador como fulano, pertencente ao Corinthians, de tal tempo a tal tempo. Ponto. E esse período de inscrição no site, ele só é aberto dentro da janela. No caso deste meio do ano, os clubes brasileiros só podem inscrever jogador como atleta do clube a partir do dia 18 de julho. E isso independe do campeonato. Porque a gente teve, por exemplo, o Bruno Mendes, que chegou no Corinthians do Internacional e já pôde jogar. Por quê? Porque ele já estava registrado como jogador no Brasil pela CBF. Ele só mudou de clube. E isso pode. Por quê? A janela de transferência é para inscrever novos funcionários. Pensa que você tem uma empresa e aí você fala: eu vou contratar, mas eu só posso registrar meu funcionário a partir de tal dia. É exatamente assim que funciona a janela. Ela ultrapassa a questão de campeonatos, porque todos os campeonatos têm um período de inscrição. A Libertadores tem, a Copa do Brasil, o Brasileirão. Só que o registro da janela de transferência é diferente. Ele traz a abertura da CBF para chancelar novos contratos. Então assim, Yuri Alberto e outros jogadores, eles só podem ser inscritos a partir do dia 18 de julho, porque é quando a CBF fala: ok, agora você pode inscrever jogadores, independentemente do campeonato. E a janela vai ficar aberta aí por um tempo, e quando ela se fechar novamente, não poderemos registrar novos jogadores. Em outros países da Europa, principalmente da Inglaterra, esse conceito aí de janela de transferência é muito mais comum. E lá os clubes realmente só fazem transações nesse período. Aqui no Brasil tem sido comum que os jogadores cheguem, treinem no time, fiquem um tempo e só sejam registrados depois. Eu acho lá da hora o contexto de janela de transferência, é bastante necessário. Mas no contexto dessa eu achei um pouco estranha. Por quê? A data de 18 de julho foi meio mal escolhida. A maior parte dos clubes da Europa encerraram seu contrato com os jogadores no dia 30 de junho. Então não fazia sentido você pegar um jogador brasileiro e deixar ele esperando por 18 dias. Eu acho que essa janela deveria ter sido aberta no dia 1º de julho, porque a gente já teria nomes como Matheus Vital, Ramiro e o Yuri Alberto disponíveis para jogar. Você deixar o campeonato mais bonito, como o Yuri Alberto contra o Flamengo, ou o próprio Cebolinha contra o Corinthians. Mas, né, o regimento da CBF escolheu isso, todos os clubes assinou, e quem é a gente para poder falar? Mas enfim, espero que você tenha ficado mais familiarizado com esse contexto de janela de transferência, que é muito importante. Vai, Corinthians!